Olá, muito bom dia. É um prazer estar de novo com você. Que bom podermos juntos aprendermos um pouco da palavra de Deus. Aqui é o pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, São Paulo, um eterno aprendiz do Supremo Mestre. Estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. E como sempre, antes desse devocional, eu peço a sua colaboração para que clique no link, vá lá no canal do YouTube, dê sua curtida. É fundamental que você dê sua curtida, certo? Dê sua curtida lá. Inscreva-se se você não é inscrito, ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe com o máximo de contatos que você tiver com seus amigos, com seus parentes. Peça para que ele se inscreva e compartilhe com outros. O nosso objetivo é fazer com que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis. Queremos que cada dia, cada manhã, essas pessoas recebam uma porção da palavra de Deus, uma porção de orientação, de reflexão, de conforto e de consolo. Aí eu conto com você. Nós estamos meditando na série Descansando na Providência de Deus, certo? E falamos na primeira parte que José cultivava a presença de Deus. Na segunda parte, que José contava com a proteção de Deus. E ontem falamos que José caminhava na provisão de Deus. E hoje vamos concluir essa parte dizendo que José confiava nas promessas de Deus. Então, José descansava na providência de Deus e nesse descanso da providência de Deus podemos perceber várias etapas na vida de José. E hoje, finalizando, mais uma vez, o tema é que José confiava nas promessas de Deus. E o texto em apreço hoje, Gênesis capítulo 50. Gênesis 50, o versículo... Vamos ler do 15 até o 21. Gênesis 50, do 15 ao 21. Certo? Gênesis 50, do 15 ao 21. Diz o seguinte: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, as transgressões dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentareis a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Veja o desfecho da vida de José. Já agora que seu pai morre, os seus irmãos, com medo de José se vingar, dá o troco, mentem para José dizendo que o pai pediu para que eles os perdoassem e os tratassem bem. E isso não era verdade. E eles vão lá, se prostram diante de José, mas eu fico estupefato diante da reação de José. Primeiro José chora e depois ele diz assim para eles: não temam, porventura estou eu no lugar de Deus? José não ousa retribuir, não ousa pagar o mal com o mal. José não ousa se vingar, porque ele era uma pessoa que, como eu disse, cultivava a presença de Deus.
caminhava na proteção de Deus, contava com a provisão de Deus e confiava nas promessas de Deus. Portanto, ele sabia que Deus estava no controle de tudo. José cria na soberania de Deus. Sabia que, embora os irmãos dele tivessem planejado tudo aquilo, Deus o havia protegido, porque Deus tinha promessas para José. E Deus era fiel para que José não morresse sem que essas promessas se cumprissem. E José está desfrutando dessas promessas, agora numa posição de destaque, vivendo numa prosperidade e até numa posição de dar o troco para os seus irmãos, mas ele não faz isso. José entende que ele não está no lugar de Deus e ele diz, olha, porventura estaria eu no lugar de Deus? José entende que a vingança pertence a Deus e não a ele. José entende que vingança é um sentimento mesquinho e que ele, se vingasse dos seus irmãos, estaria assumindo a mesma postura que os seus irmãos, estaria alimentando o seu coração de ódio. Coração que agora estava transbordante das bênçãos, das misericórdias, da graça e das promessas de Deus. E ele não queria de maneira nenhuma perder tudo isso que Deus lhe havia proporcionado. E ele diz, olha, porventura estou eu no lugar de Deus? Eu sei que vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou isso em bênção. Não apenas para cuidar de você, mas para cuidar de muita gente. José entende que Deus é o Senhor da situação, que não importa o que as pessoas façam para nós, se nós estamos caminhando na proteção de Deus, se nós estamos cultivando a presença de Deus, se nós estamos contando com a provisão de Deus, podemos confiar nas promessas de Deus. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Deus tem o controle da situação. Nada escapa do seu querer, do seu agir. Então eu sempre olho para esse texto e lembro que o que José disse aqui em Gênesis 50:20, vocês na verdade intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Eu olho para esse texto e lembro do que Paulo fala em Romanos 8:28. Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não diz que todas as coisas são boas, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem. Se nós realmente estamos vivendo na presença de Deus, podemos confiar nas suas promessas. E tudo que acontecer conosco, Deus tem um propósito. E que lá no final vamos entender o agir de Deus. Eu sempre digo que Deus conhece toda a nossa história, capítulo por capítulo, mas Ele não nos conta todos os capítulos. Mas para que a gente não desanime, Ele já nos contou o capítulo final. E o capítulo final, para aquele que é um servo do Deus Altíssimo, é vitória, é prosperidade, é bênção. E José está desfrutando disso agora. Não se vinga do seu irmão, muito pelo contrário. Ele diz, olha, não temais, pois eu vos sustentarei. José, em vez de se vingar, não se vinga. Ele podia simplesmente, olha, fiquem por aí. Mas José faz mais ainda. José fala, eu vou sustentar vocês e os seus filhos. Eu sempre digo que crente não dá troco, crente dá oferta. E foi o que José fez. José não deu troco para os seus irmãos, deu oferta, agiu com generosidade. Mostrou que ele era uma pessoa diferente deles. Mostrou que ele era uma pessoa compromissada e comprometida com Deus e que o amor de Deus estava impregnado no seu coração, na sua vida. E jamais ele poderia deixar que o veneno do ódio, do rancor e da vingança penetrasse no seu coração e fizesse um estrago, envenenasse a sua vida, a sua alma, não. José não fez isso. E quantos crentes não assumem a postura de José e vivem amargurados porque foram maltratados, foram perseguidos e não vem a hora de dar o troco, de pagar com a mesma moeda. Não vem a hora de se vingar. Mas José nos ensina uma grande lição, que aqueles que esperam na promessa de Deus
não têm tempo, nem têm desejo de vingança. O que eles querem é descansar nas promessas de Deus, é aguardar o melhor que Deus tem para nós. Fica aqui a lição. Terminamos então hoje essa série descansando na providência de Deus na vida de José. Espero que ela tenha feito e continue fazendo diferença na sua vida e que você permita que Deus encha o seu coração de amor, de alegria, de bondade e não deixe jamais se envenenar pelo ódio, pela vingança. Faça a diferença. Espere em Deus, confia nele. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, sou grato a Ti pela oportunidade que tive de compartilhar com os Teus servos essa porção da Tua palavra na vida de José. Eu peço que o Senhor os abençoe grandemente. Não permita, ó Deus, que eles abram os seus corações, as suas almas, para envenenarem com ódio, com vingança, com sentimento de vingança, de rancor, de ódio. Mas os abençoe para que abram o coração para experimentar as Tuas promessas, para que destilem o Teu amor e experimente a alegria de Te servir e não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Os abençoa grandemente, Pai. Como eu sempre peço, mais uma vez eu peço, entra com providência na vida deles e os cura de todo mal, de toda ferida na alma, e os abençoa grandemente para a glória do Teu nome. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. É um prazer todo dia chegar na sua casa e poder falar de Deus para você. Deus te abençoe grandemente. Amém.